Olá pessoal, professor Gero, professor de Geografia, faço parte da equipe da Central do Enem, equipe de Ciências Humanas. Vou trazer aqui para vocês uma dica importante com relação à geografia física dentro do contexto da climatologia, tá? Com relação a dois fenômenos que muita gente por aí confunde. Então nós vamos saber aqui o que é saber diferenciar o que é clima e o que é tempo, tá? Então veja bem, tempo é um processo momentâneo, é um processo passageiro, certo? De determinadas mudanças que acontecem na atmosfera. Então toda vez que você vê, por exemplo, uma tarde quente, certo, ensolarada, ou você vê uma manhã chuvosa, certo? Então isso é tempo. Então veja bem, tempo chuvoso, tempo ensolarado, tempo nublado, isso é tempo, porque são fenômenos que acontecem de uma forma momentânea. Por exemplo, 3 horas da tarde, já aconteceu isso, muita gente já testemunhou isso. 3 horas da tarde, está aquele sol escaldante de arrebentar o couro da gente, e de repente aquele sol some, desaparece, vê uma chuva torrencial aí meia hora de chuva torrencial, de repente ela vai embora rapidamente, vem novamente aquele ensolarado. Então essas mudanças que acontecem na atmosfera é o tempo, tá? Então essa manifestação, essas diferenciações passageiras são o tempo, tá ok? É diferente, por exemplo, do clima. O clima, por exemplo, é justamente a sucessão desses vários tempos que você tem em uma determinada região, certo? Então, por exemplo, se o tempo é um processo passageiro, o clima é um processo muito mais do que prolongado, tá? E esse prolongamento de determinadas características das atmosferas é que caracteriza justamente a manifestação de um clima de uma determinada região. E dentro desse clima você tem o que? Essas várias manifestações passageiras que são o tempo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, é o caso do clima tropical semiárido, que é muito presente no domínio da Caatinga. Nós já estudamos o domínio da Caatinga aqui, tá ok? Então veja bem, quando se fala em clima tropical semiárido e a pessoa associa a Caatinga, muita gente pensa no caso que o ano todo vai ficar aquele calor escaldante na região, que nunca chove. Então isso aí é uma coisa totalmente equivocada, que pode sim chover na região. Então, em determinado momento, certo? Desse domínio da Caatinga, quando chover, então esse período chuvoso é o tempo. Então você vai ter o que? O tempo é chuvoso, tá ok? E isso não isenta, por exemplo, da região continuar com seu clima tropical semiárido, quente o ano todo. Então por quê? Porque é um processo contínuo. Então quer dizer, você vai acabar o ano, vai começar o outro ano, vai começar o outro ano, vai começar o outro ano. Na região da Caatinga o clima vai continuar sendo tropical semiárido. Aqui vai continuar sendo tropical equatorial, certo? Quente e úmido. No sul do Brasil vai continuar sendo subtropical úmido, certo? Próximo das regiões de elevada latitude vai continuar, por exemplo, sendo clima polar. E assim por diante, em vários pontos do planeta você vai ver o clima mediterrâneo, o clima desértico, o clima de montanha, tá ok? Então são manifestações que vai continuar por muito tempo em determinadas regiões do planeta, mas que dentro de cada uma dessas regiões você vai ver momentos de chuva, momentos ensolarados, momentos de nublado, que vai caracterizar o tempo. Pode prestar atenção nos telejornais, pessoal, quando você vê aquelas pessoas falando acerca de previsões, você não vê previsão do clima, você vê previsão do tempo. O que é interessante, você vê, por exemplo, previsão do tempo na segunda, previsão do tempo na terça, previsão do tempo na quarta-feira, sempre sobre a mesma região. Isso significa dizer que o tempo vai o quê? Alternando, né? Ele é dinâmico, vai alternando constantemente. É por isso que diz que o tempo é um processo passageiro. Pode estar, por exemplo, de repente se manifestar uma chuva hoje aqui em Macapá e amanhã de repente um sol escaldante. Então isso é o tempo, é um processo momentâneo que faz parte justamente de um contexto atmosférico daqui da região próximo da linha do Equador, que faz parte, que é justamente o nosso clima equatorial, tá? E essas manifestações climáticas, essas diferenciações climáticas que acontecem em vários pontos do planeta, elas são fruto de determinados fatores climáticos. A gente vai estudar isso mais lá para frente. Então, dependendo muito, por exemplo, da posição de determinada região no planeta, da localização, e essa localização dependendo da interferência que ela recebe de elementos como corrente marítima, massa de ar, altitude, latitude, relevo, vegetação, os fatores climáticos, certo? São fatores naturais que de alguma forma podem interferir no processo de
de diferenciação sobre vários pontos do planeta, em que cada região assume um clima diferenciado, tá, pessoal? Então é isso, é uma dica simples, uma dica rápida, importante para que você possa não causar confusão. Eu quero que vocês aprendam isso não somente para a prova do Enem, mas que você possa aprender para o dia a dia, para que você não possa cometer gafe nem pagar amigo por aí. Então toda vez que você sair, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, e ver aquele sol escaldante, não digam, hoje o clima está ensolarado. Não, pessoal, hoje o tempo está ensolarado, tá? Ah, mas o tempo da Amazônia é equatorial. Não, o clima da Amazônia é equatorial. Então, o tempo é um processo momentâneo, curto da manifestação atmosférica numa determinada região, ao passo que o clima, no caso, é um processo prolongado de sucessão de tempos que acontece dentro dessa mesma região, tá ok? Então, uma dica importante para você, muito obrigado, valeu, e estamos aí para ajudar vocês. Obrigado!